Olá, queridos, graça e paz. A gente quer aqui passar para vocês um pouco de como nós chegamos aqui na Igreja Evangélica Vida Nova em Cristo. Antes de chegarmos, nós estávamos orando, porque estávamos na igreja. Eu e Rosália já havíamos tomado um posicionamento, de não querer mais dirigir igreja, de tantas coisas que acontecem na vida ministerial, e nós resolvemos dar um tempo. Só que, enquanto nós estávamos congregando numa outra igreja, houve momentos que a gente passou em frente à IEVNC. E Ezequiel é um querido de muitos anos já, e estávamos com saudade. E por 2 vezes nós paramos em frente da igreja e Rosália comentava: Márcio, saudade de pastor Ezequiel da igreja. E nós ainda nem éramos da igreja, mas já sentíamos um carinho por essa igreja. Foi quando Rosália comentou, disse: Márcio, vamos dar uma parada lá e tentar falar com ele. Da primeira vez, ele nos viu, estava no púlpito, e fez um sinal lá do púlpito, reconhecendo que era nós que estávamos na frente da igreja, mas a gente estava com um compromisso marcado e horário. Então, em outro momento, nós viemos à igreja e ele se comunicou conosco e agendou um almoço. Foi isso, Rosália? Foi, agendou o almoço, e foi quando ele comentou com a gente, que ele ia viajar, ia a Paris, e queria, lembrou da gente, o coração dele só via a gente para poder tomar conta desta obra, para a obra não estar parada. Mas o que eu quero frisar aqui é que com Deus não há coincidência, O Senhor, Ele sabe como trabalhar, Ele sabe como Ele faz. Então, assim, antes mesmo da gente tomar conta desta obra, a gente já tinha, assim, o Senhor já tinha colocado 2 obras nas mãos da gente, onde a gente já tinha passado essa experiência de tomar conta de uma obra. Mas, claro, que sempre tinha um pastor presidente, onde a gente tinha que ir a ele. Mas a gente não sabia que a gente estava sendo preparado para algo maior. Mas é sempre assim a vida do cristão. A vida do cristão, o Senhor sempre tem algo maior. Então, não foi surpresa. Não, porque a gente sabia que Deus tinha algo maior na vida da gente. Então, depois que Ele preparou esse almoço para a gente, Ele comunicou isso a gente fica, claro, um pouco assustado, Quem é que não fica, Ficamos um pouco assim assustados, e o que a gente disse é que ia orar. Interessante que foi primeiro 30 dias, 30 dias, ele disse a gente que ia ser 30 dias, e a gente ficou assim, sabe? Ai, meu Deus, E a gente fomos orar. Mas algo que já aconteceu sempre na minha vida e na demais são desafios que Deus coloca na vida da gente. O Senhor sempre coloca desafio na vida da gente, porque, no entanto, o Senhor é aquele que nos conhece. Então, a gente pensou, não podemos deixar o povo sem pastor. Sabemos que tem o pastor dos pastores, que se chama Jesus, mas o povo precisa de um pastor também aqui. Então, a gente não podia deixar esse povo sem pastor. Então, a gente não buscamos isso, foi algo que Deus trouxe para a gente. Então, se o Senhor colocou isto no nosso caminho, se o Senhor colocou essa amizade do pastor Ezequiel, gente, que fazia muito tempo, olha, muito tempo mesmo. Eu lembro do pastor Ezequiel, eu estava na parada de ônibus com meu esposo, com meus 2 filhos pequenos, que hoje eles têm 30 anos e 31 anos, e ele está aí, quando eu vinha aquele pastor com uma pasta, parece que eu estou vendo agora, uma pasta, magro, minha gente, misericórdia, e cheio de jovem, Ainda tinha cabelo, e eu olhei para a amor assim, eu disse: ô amor, é tão interessante esse pastor, Aí eu disse: por que, menina? Aí, ele é cheio de jovem, E eu achava assim, todo com aquele paletó grande, andando assim, E eu não sabia que o Senhor ia criar entre nós 3 essa amizade. Eu não sabia que lá na frente o Senhor estava preparando algo para nós. Então, eu quero frisar que com Deus não há coincidência. Eu quero frisar que o Senhor diz em sua palavra que tudo que vem às nossas mãos aqui, nós temos que fazer, porque para onde nós vamos não tem trabalho. Então, a obra é do Senhor. Então, foi isso que deu a certeza entre eu e Márcio, não foi amor. Porque a obra do Senhor, a gente não corremos atrás, não foi amor. E foi quando tudo aconteceu. Falaria, amor. Então, aí, em meados de julho,
ele nos convidou para um encontro de casais, quando depois houve o jantar para ele falar isso aí. E aí nós entramos em oração e em setembro, quer dizer, ele estava com a agenda já, a viagem já marcada. E aí disse: olha, pastor Márcio e Rosário, a gente precisa de uma resposta porque eu tenho viagem marcada. Então nós oramos, Deus confirmou no nosso coração. E aí assumimos a igreja, ele fez uma reunião muito boa e a receptividade da igreja, né, dos irmãos que nos receberam foi muito boa, foram muito acolhedores conosco e a gente está aqui já há pelo menos 4 anos, né, esse ano faz 4 anos. E isso é um pouquinho da história da IFMC. Mas temos que frisar algo, viu, amor? Nós saímos na bênção, né? Sim. Onde o nosso pastor Ivanildo, eu não esqueço do meu pastor, pois ele me conhece desde a minha adolescência. Então, quando fomos falar com ele, a gente estava até um pouco assim, com medo de falar, mas quando a gente foi falar, ele olhou para nós e disse: se é a obra do Senhor, vamos fazer a obra. Então, nós saímos na bênção. Então, tudo isso foi confirmação do Senhor, para dizer a gente: siga em frente, eu estou com vocês nessa grande obra. Aqui em Santo Aleixo, nós estávamos submissos a uma autoridade pastoral, o pastor José Barbosa, e antes de ir ao pastor Ivanildo, nós conversamos com ele, falamos dessa proposta de 30 dias, dar uma ajuda ao pastor Ezequiel, e depois confessamos a ele novamente que a coisa seria maior e foi estendida para assumir a obra, e ele nos apoiou. Eu quero frisar que o pastor José Barbosa nos apoiou e foi conosco, junto com sua esposa, lá com o pastor Ivanildo, para a gente ter que falar isso aí, né? E o pastor Ivanildo nos abençoou, orou por nós, e até hoje nós somos muito bem recebidos no Ministério das Assembleias de Jesus Cristo. Então esse é um pouquinho da nossa história, vocês estão conhecendo, de como nós chegamos aqui na Igreja Evangélica Vida Nova em Cristo. E Deus vai fazer muito mais, com certeza. Com certeza. Vai. Então, aí houve um momento que nós chegamos na IFMC, né, e o desafio de enfrentar um grupo de pessoas que tinham uma liturgia diferente daquela que a gente estava acostumado, e esse desafio foi interessante, porque tivemos que criar um ministério de louvor. Atos 2, olha, eu e ele louvando. Eu e Rosália que introduzíamos o louvor no culto e foi forte. Só Deus recebia os nossos louvores. Foi interessante, mas ao longo da caminhada foi surgindo lideranças, foi surgindo pessoas que nos ajudou. Enquanto estávamos lá, havíamos percebido a necessidade de que queríamos crescer para um lugar, um espaço maior, e aí houve uma proposta de um outro local para ficar. Nós reunimos a liderança, tomamos a decisão junto, viemos para cá, e aí o primeiro culto aqui, como lá só tinha ventiladores, quando nós chegamos aqui, o local que nós estamos hoje, ele não tinha uma coberta, era laje. Então o sol durante o dia queimou a laje e aqui na igreja virou uma estufa à noite, então foi muito desafiador. Mas graças a Deus, de lá para cá, Deus tem movido corações, pessoas têm contribuído, né, pessoas doaram ar-condicionado para a igreja, as salas que hoje tem no primeiro andar. Então a igreja está crescendo, não somente em quantidade, mas em responsabilidade. Essa liderança que hoje nós temos é uma liderança comprometida com Deus, pessoas que nos ajudam, assim como no início, enquanto nós estávamos trabalhando, mudando algumas pequenas coisas, eles também se adaptando à nossa visão de liderança, e nós também a uma liturgia que não era muito comum para nós. Hoje a gente está completamente adaptado, tanto é que a gente chega em outra igreja e quando a liturgia é diferente, a gente sente esse impacto da diferença, mas essa liderança tem sido bênção do Senhor. Então houve um grande, há 2 anos atrás, houve um enchente aqui na comunidade, e depois que nós havíamos mudado, preparado o som, ganhado doações de cadeiras, né, de um ministério que doou para nós, houve um enchente e quase tudo foi perdido na enchente, muito material. A história da IFMC com Ezequiel documentada foi toda perdida na enchente. Então o desafio para a gente tentar resgatar, aqui você está conhecendo parte da história, mas foi um grande desafio, foi muito doloroso, mas ao mesmo tempo Deus usou a igreja, as pessoas da igreja,
e começamos a ser um local onde outras igrejas evangélicas acabaram trazendo material para doação à comunidade, foram doados roupas, alimentos. Aqui ficou um ponto de doação. Um ponto de doação, e a comunidade foi abençoada pelas pessoas que contribuíam com doações e a gente repassava. Então a comunidade necessitada vinha aqui e retirava suas doações. Foi um momento muito marcante. Foi um momento de milagres, né? É aquilo, né? Viver com Cristo é viver em milagres, né? Tem a tempestade, houve lágrimas. Eu tenho certeza que quando ele entrou na igreja e ele viu, não só ele e os irmãos, houve muitas lágrimas, né? Eu chorei, entrei na igreja e chorei. Porque algo que foi conquistado já não tinha mais. Mas depois disso o Senhor fez algo maior, porque a obra do Senhor sempre é assim. Vem a tempestade, aí sempre aparece algo maior. E apareceu algo maior, onde a igreja também foi reformada, né? Onde o Senhor nos presenteou. Então, desde o momento que nós tomamos conta deste povo, é interessante, gente. Era um povo que a gente não vivia no meio, mas não era um povo estranho. É algo que a gente não sabe nem explicar, sabe? Porque a gente não vivia com eles, mas não é um povo estranho, não era estranho para a gente. Porque o Senhor já estava nos preparando. Tanto preparava eles para receber, como preparava a gente para receber eles. Então, assim, de tudo até agora, né, 24 anos, né, 4 anos que nós estamos aqui, nós vivemos muitos milagres da parte do Senhor. Temos a nossa congregação lá em Barra de Jangada, né? Aonde vai para o aniversário agora de 2 anos, né? 2 anos, Barra de Jangada, que é onde está caminhando, o Senhor tem dado crescimento. Isso. Também outro desafio com o nosso diácono Davi, que Deus continue abençoando esse povo e que o Senhor está provendo. Eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor vai continuar fazendo nesta obra. Sou grata a Deus pela vida, né, lá da igreja de Barra de Jangada e a MNC de Barra de Jangada, pela liderança que o Senhor tem levantado. Então, assim, temos tão somente que agradecer, né, amor? Mais nada, né? Até aqui, ó, com os olhos cheios de lágrima. Porque, irmão, isso é milagre, viu? Isso é milagre do Senhor. Isso é uma história... se a gente fosse contar realmente a história de vida da gente, é muita coisa, né? Não foi... Eu gosto que ele diz que não foi por acaso, né? Não foi algo por acaso. Foi a mão do Senhor. Então, obrigada. Nada é por acaso. Nada é em vão. Amo vocês.